Olá, pode chegar, seja bem-vindo. O convite você já conhece. Vamos juntos conferir o que foi notícia nessa semana no Brasil e no mundo? E a gente começa essa edição com um alerta. Quem quiser receber a restituição do Imposto de Renda de 2023 logo, precisa sim se apressar. A Receita Federal recomenda que as declarações sejam entregues até a próxima quarta-feira para o contribuinte ter a chance de fazer parte do primeiro lote de pagamentos. Vamos ver. O pagamento do primeiro lote de restituição do Imposto de Renda de 2023 está marcado para o dia 31 de maio. E quem quiser ter a chance de entrar nessa leva, precisa se apressar. Isso porque quem declarar até o dia 10 de maio poderá receber o valor mais rápido. A Receita Federal recomenda o envio até a data, mesmo para aqueles que se encontram na lista de prioridades legais, como é o caso de idosos, pessoas com deficiência e portadores de doenças graves. A entrega da declaração começou no dia 15 de março e o prazo vai terminar no dia 31 de maio. Este ano, uma facilidade para o contribuinte é a declaração pré-preenchida, um formato mais automatizado que facilita o envio das informações. O fisco espera receber até 39 milhões e 500 mil declarações neste ano. Também no dia 10 de maio é a data máxima de envio da declaração para quem tiver interesse em optar pelo débito automático na primeira cota ou na cota única. E como nos outros anos, em 2023, o calendário de pagamentos da restituição é dividido em 5 lotes e os primeiros deles se referem a prioridades legais. E o contribuinte esse ano pode receber o valor da restituição através do Pix, que essa é uma outra novidade que vai facilitar aí a vida de muita gente. Vale lembrar que a chave cadastrada no banco para receber o valor deve ser o CPF. E a contribuição mensal do microempreendedor individual terá um novo valor a partir deste mês. Essa mudança acontece por conta do reajuste do salário mínimo que foi definido no dia 1º de maio. Vamos então conferir como ficam os valores. O valor corresponde a 5% do salário mínimo mais R$ 1 para quem exerce atividades sujeitas ao pagamento de ICMS e R$ 5 para quem exerce atividades sujeitas ao imposto sobre serviços de qualquer natureza. Dessa forma, a contribuição mensal do MEI poderá chegar até R$ 72, a depender da atividade exercida. Já para o MEI caminhoneiro, o valor será entre R$ 159,40 e R$ 164,40, de acordo com o tipo de produto transportado e o local ao qual é destinado. Com o reajuste do salário mínimo que passou de R$ 1.302 para R$ 1.320 em 1º de maio, a contribuição mensal do microempreendedor individual também vai subir a partir de maio. O valor que precisa ser pago mensalmente varia conforme a atividade exercida. Veja os novos valores. Comércio e indústria, R$ 67,00, sendo R$ 66 de INSS e R$ 1,00 de ICMS. Serviços, R$ 71,00, sendo R$ 66 de INSS e R$ 5,00 de ISS. Comércio e serviços, R$ 72,00, sendo R$ 66 de INSS e R$ 6,00 de ICMS e ISS. MEI caminhoneiro, R$ 159,40 a R$ 164,40, de acordo com o produto transportado e local aonde é levado. E segmentos de categorias específicas não sujeitas a ICMS e ISS a R$ 66,00. De acordo com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o reajuste é calculado automaticamente no momento de emissão do documento de arrecadação do Simples Nacional, que deve ser pago até o dia 20 de todos os meses. A emissão do DAS pode ser feita pelo portal do Sebrae sem custo algum para o MEI. Para isso, o MEI deverá realizar o login no portal do Sebrae e acessar o ambiente personalizado Meu Mural, onde estará disponível a emissão do boleto ou o código para pagamento online, bem como a consulta ao histórico de pagamentos da contribuição. E agora a gente traz um alerta. O Brasil contabilizou até o fim de abril 899.500 novos casos prováveis de dengue.
um aumento de 37% quando comparado com o mesmo período de 2022. Esses dados foram levantados para o lançamento da campanha nacional de combate à dengue, zika e chikungunya do Ministério da Saúde. Os casos de dengue neste ano estão concentrados em todos os estados do Sudeste e Centro-Oeste, além de Paraná e Santa Catarina no Sul e Acre, Rondônia e Tocantins no Norte. Regiões que não costumavam enfrentar surtos de dengue, agora já os têm com frequência, de acordo com o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, como, por exemplo, no Norte e Nordeste. Quando o vírus se espalha em áreas onde ele não havia circulado de forma intensa no ano anterior, existe um aumento dos casos devido ao número de pessoas suscetíveis, à abundância de vetores dos mosquitos Aedes aegypti e pela própria circulação viral. Segundo o Departamento de Doenças Transmissíveis do Ministério da Saúde, o Aedes aegypti é um mosquito cada vez mais adaptado aos centros urbanos e esta é uma das razões pelo aumento crescente das epidemias e cada vez com intervalos mais curtos entre os surtos. A instituição ressalta que isso vale não somente para a dengue, mas também para a chikungunya e zika, que são igualmente transmitidas pelo Aedes aegypti. Neste ano, o Brasil já registrou 86.900 casos prováveis de chikungunya com 19 óbitos. A doença está concentrada nos estados de Tocantins, Minas Gerais, Espírito Santo e Mato Grosso do Sul. Os casos de zika foram 6.295 e não houve óbitos até o momento. Os estados mais afetados são Acre, Rondônia e Tocantins. O Ministério da Saúde lançou hoje uma campanha de comunicação com um painel de monitoramento de arboviroses, em que a população pode consultar o número de casos de cada uma das doenças com sintomas e as formas de prevenção. Uma peça audiovisual também será veiculada na mídia com o objetivo de alertar que quanto mais rápido se identificar esses sinais e sintomas e buscar o serviço de saúde, mais rápido se obtém o diagnóstico e um desfecho melhor para esse caso. A morte de um influenciador digital do Rio Grande do Norte após uma reação alérgica reacende o alerta sobre os perigos das alergias. A reportagem especial é da Maria Clara Leite. Saúde e alegria era o que o influenciador digital Brendo Ian mostrava em seu perfil no Instagram, com quase 14 mil seguidores. Essas foram algumas das últimas fotos postadas por ele antes do trágico acidente. No dia 27 de abril, o potiguar teve morte cerebral após ser internado por comer um bolinho recheado com camarão. Brendo era alérgico ao alimento. O que leva realmente a um quadro grave, a um óbito, é normalmente o edema de glote ou o choque anafilático. No caso do choque anafilático, desencadeado por uma proteína estranha, há uma reação assim em cascata, em que os brônquios fecham, a pressão arterial cai e o edema de glote pode fazer com que a pessoa não consiga respirar. Assim como o influenciador, são várias as pessoas que não podem comer camarão, alimento que protagoniza uma das principais alergias do Brasil, ao lado de outros frutos do mar. Mas tem mais causadores que, juntos, acometem cerca de 30% da população do país, segundo a Associação Brasileira de Alergia e Imunologia. O especialista destaca alergias a leite, amendoim, picadas de insetos, cosméticos e medicamentos. A gente vê com contrastes iodados, com penicilina, uma coisa clássica. Felizmente, atualmente se usa muito pouco penicilina injetável, então caiu muito a frequência de reações graves com penicilina e com outros medicamentos. Mas ainda há reações com outros produtos, como é o caso do porco e seus derivados, que tanto afetam a saúde da Jéssica. Então eu não sabia, comia lasanha e sentia incômodo, comia macarrão que seja com presunto, com calabresa, essas coisas, e eu sempre se manifestava aqui no meu pescoço.
A assessora de imprensa conta que só descobriu o problema aos 18 anos de idade, ao fazer o prick teste. O prick teste ele é feito com um pequeno apetrecho, existem vários esquemas, esse é um produto americano que a gente usa que faz 8 testes ao mesmo tempo. Então, a gente pode colocar leite, ovo, camarão, a gema do ovo separada da clara ou não. Tem uma gotinha de histamina, que é o controle positivo, e com isso a gente consegue triar alguns casos. Por meio do teste, Jéssica descobriu ser alérgica também à poeira e a animais, como gato e cachorro. Desde pequena, a minha mãe tinha cachorro e ela notou, né, que eu estava tendo essas manchas no corpo. O principal fator foi essas manchas. E o olho também coçava bastante. Até hoje, o olho é o local mais sensível às alergias de Jéssica. E os sintomas podem ir além. Muito frequente no nosso meio é a rinite alérgica. Rinite alérgica muito frequente, asma bastante, as dermatites atópicas, as urticárias. Então, aquele indivíduo que já é alérgico, ele tem mais probabilidade de vir a ter uma reação alérgica grave. Por isso, é sempre bom fugir do produto causador da alergia e ter um plano de emergência indicado pelo médico. E a gente vai para um rápido intervalo. E na volta você vai conhecer o único grupo de balé clássico do mundo formado por pessoas deficientes visuais. Ele fica em São Paulo. Não perca, já já. Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta com mais notícias para você. O governo publicou nesta semana um decreto oficializando o retorno da exigência de visto para turistas dos Estados Unidos, Canadá, Austrália e Japão. A medida passará a valer a partir do dia 1º de outubro. Em 2019, o ex-presidente Jair Bolsonaro publicou um decreto dispensando a apresentação de visto para turistas residentes nesses países. Pela apresentação que foi revogada, os turistas poderiam permanecer no Brasil por até 180 dias, sem a necessidade de visto para turismo, negócios, trânsito, atividades artísticas e esportivas ou em situações excepcionais por interesse nacional. Em março deste ano, o presidente Lula determinou que o Itamaraty voltasse a exigir o documento. A avaliação se deu com base no princípio da reciprocidade, já que turistas brasileiros precisam de visto para visitar esses países. O governo fez um levantamento que identificou que não houve aumento no fluxo de turistas de modo considerável, desde que o Brasil parou de exigir vistos para Estados Unidos, Canadá, Austrália e Japão. E o índice de desemprego nos países da zona do euro caiu em março para 6,5%. Esse é o menor nível da série histórica. O número também representa uma leve queda frente aos 6,6% de fevereiro. O anúncio foi feito pela Agência Europeia de Estatísticas, a Eurostat. Para a União Europeia, o desemprego de março foi calculado em 6%. O mesmo nível registrado em fevereiro e 0,2 abaixo do resultado de março do ano passado. De acordo com o Eurostat, em março desse ano haviam 12.960.000 pessoas em toda a União Europeia em busca de emprego, 10 milhões delas nos países da zona do euro. Os números do Eurostat indicam que em março o índice de desemprego dos menores de 25 anos permaneceu elevado em 14,3%. O mesmo resultado para a zona do euro e para a União Europeia no seu conjunto. Em fevereiro, esse indicador era de 14,5% para toda a União Europeia e de 14,4% para a zona do euro. Enquanto isso, o índice de desemprego de homens e mulheres sofreu uma leve queda em relação a fevereiro, mas as mulheres ficaram com a pior parte. Segundo o Eurostat, o índice de desemprego entre os homens na eurozona em março foi de 6,1%, enquanto entre as mulheres foi de 7%.
Em toda a União Europeia, foi de 5,6% entre os homens e de 6,3% entre as mulheres. O relatório das Nações Unidas revelado nesta semana chamou a atenção para a confirmação de um dado alarmante: o aumento da fome no mundo. O número de pessoas que enfrentam insegurança alimentar grave e precisam de ajuda urgente aumentou pelo 4º ano consecutivo em 2022. A informação consta no Relatório Mundial sobre Crises Alimentares divulgado em Roma. O relatório revelou que a fome se agravou em todo o mundo. Cerca de 258 milhões de pessoas em 58 países e territórios sofreram insegurança alimentar em 2022. Entre os motivos estão conflitos, mudanças climáticas, efeitos da pandemia de Covid e a guerra na Ucrânia. 7 países enfrentaram inanição e indigência, ou seja, níveis catastróficos de fome, incluindo o Haiti, o único país do continente americano que figura pela primeira vez nessa lista. A situação é preocupante no Afeganistão, Iêmen, Haiti, Sahel e no Sudão. O relatório é produzido pela Rede de Agências das Nações Unidas, da União Europeia e agências governamentais e não governamentais que trabalham juntas para abordar crises alimentares. E o fenômeno climático El Niño tem grandes chances de ocorrer ainda neste ano, o que pode provocar recordes de temperatura no mundo todo. O alerta foi feito pela ONU, que começou inclusive a preparar ações para mitigar secas e cheias. O El Niño é um fenômeno climático natural geralmente associado ao aumento das temperaturas, ampliação da seca em algumas regiões do mundo e fortes chuvas em outras áreas. The next few months, from May to July, we have a 60% chances. Nos próximos meses, de maio a julho, temos uma chance de 60% de entrar na fase do El Niño. Esta probabilidade aumenta para 70% se olharmos o período de julho a agosto e até 80% depois de agosto. Claro, isso vai mudar os padrões de clima e tempo no mundo inteiro, comparado ao que tivemos durante a fase de Laninha. O El Niño aconteceu pela última vez em 2018 e 2019 e provocou um episódio particularmente longo de Laninha, que causa os efeitos inversos e, em particular, uma queda nas temperaturas. Apesar do efeito moderador, os últimos 8 anos foram os mais quentes já registrados. O desenvolvimento do El Niño provavelmente vai levar a um novo pico do aquecimento global e aumentar as possibilidades de recordes de temperatura. O único grupo de balé clássico do mundo, formado por pessoas deficientes visuais, fica aqui em São Paulo. É a inclusão aliada à beleza de movimentos de quem adquire condições de conquistar todos os espaços que quiser. A reportagem especial é da Bruna de Jaimo. Concentração, movimentos delicados, força, fluidez, disciplina. O balé é uma das formas de se expressar mais lindas do mundo. A dança promove espetáculos clássicos e cheios de emoção. Ser bailarino é muito mais do que só um compilado de pliés, jeté, frappé, passos que, ao som de uma música clássica, deixam todos os espectadores arrepiados. E quando nós falamos de tudo isso, lembramos, claro, do quanto a dança clássica pode ser benéfica para diversos aspectos da vida. Os benefícios são muitos, né? Porque a dança engloba várias coisas. Tem que pensar um pouco mais rápido, para que o cérebro manda o comando, né? Para as articulações, para os membros, para que eles possam ter uma boa desenvoltura. Além disso, ajuda na inclusão e na integração social, principalmente para aqueles que possuem algum tipo de deficiência. Estando aqui juntos, eles conseguem se comunicar, até marcar outras coisas para sair, ir num cinema, ter mais acessibilidade, porque as pessoas com deficiência são muito introspectivas, né? Se elas não têm um lugar específico que elas possam se encontrar, é muito difícil elas saírem sozinhas.
E incluir pessoas com deficiência na dança foi um dos grandes desafios que uma bailarina e fisioterapeuta conseguiu, digamos que, resolver em 1995. O método Fernanda Bianchini já teve mais de 3.000 alunos e atualmente tem o único grupo formado apenas por deficientes visuais no mundo. Fato é que incluir essas pessoas em atividades como balé pode ajudar muito para que elas se sintam parte do grupo e tenham uma vida bem mais feliz. Esse é um dos grupos de balé inclusivo. Quase todos os integrantes são deficientes visuais. Mas se eu não te contasse, você nem saberia, não é mesmo? As coreografias são pensadas para atender a todos. Aqui eu comecei a entrar em contato com esse toque, que é um toque quase comunicacional. Então, se eu não consigo identificar a forma de um corpo pela visão, o toque quase que vai substituir essa visualidade do movimento. Aqui o toque ele é utilizado quase como uma comunicação para você conseguir entender aquela figura daquele movimento, já que você não tem a visualidade. E mesmo parecendo que a falta da visão seja o maior desafio, não se engane. As dificuldades que eles têm não são motivadas por isso. A maior dificuldade que eu tenho está sendo superada, que era a questão de memorizar mesmo o que eu tenho que fazer, principalmente na questão dos braços. Mas eu estou conseguindo agora memorizar mais rápido, minha concentração está melhor, inclusive a dança me ajudou muito na concentração também. E é exatamente o que a Gigi disse. Qualquer desafio pode ser superado se você tiver foco no seu objetivo. A dança dá a possibilidade de troca e de expressão. Uma verdadeira terapia que não tem restrição. Você só precisa sentir, independente das suas limitações. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Um ótimo final de semana para você e até segunda.